No livro de 2 Samuel, o livro de 2 Samuel possui 24 capítulos. Nós podemos dividir ele em 3 seções. Do capítulo 1 ao capítulo 10, nós temos assim, a ascensão, a supremacia e governo. Do capítulo 11 ao 20, nós temos a queda de Davi, né? Ou seja, o 2 Samuel é focado mais na vida de Davi, né, na ascensão do reinado dele, a supremacia e o governo, né, de Davi. Do 11 ao 20 nós temos a queda, o adultério e as consequências dessa queda do adultério e da remissão também. E do capítulo 21 ao 24 nós temos os últimos dias de Davi. Então o livro de 2 Samuel está ali focado exatamente no reinado de Davi. Então, como nós estamos falando de Davi também, né, Cristo em 2 Samuel, nós podemos tipificar, né, fazer ali um ponto de referência entre Davi e Cristo. Por quê? Porque Davi, ele foi considerado o rei modelo, né? A partir daí para frente, todas as profecias dos outros reis, tinha Davi ali como uma régua, né? Filho, quando o rei obedecia, Deus chamava ele de filhos de Davi, ou seja, ele era considerado um exemplo, porém ele não foi um rei perfeito, né? Ele adulterou, ele mandou matar o marido de Betseba para esconder uma gravidez, então ele não foi um rei perfeito. Mas dos que chegaram, ele teve a promessa de Deus de que o seu reinado e a sua semente, a sua descendência sempre estaria no reino. E é daí que vinha a linhagem. Jesus é conhecido como filho de Davi, porque as profecias que vão se partir daí dizem que, como Davi era o modelo do reinado perfeito, né, o rei mais amado, né, que teve uma grande abrangência, a linhagem do Messias tinha que vir de Davi. Ou seja, o Messias esperado, que era chamado filho de Davi, ele tinha que vir da linhagem davídica, né, da linhagem de Davi. Então, Cristo, ele vem sendo apontado como o rei perfeito, né, que veio dessa linhagem. O interessante de 2 Samuel é que nós temos no capítulo 16, versículo 21, né, 2 Samuel 16, 21, a primeira vez que aparece a palavra ungido do Senhor, né, ungido. E ungido, ele é a palavra base para o entendimento de Messias. Então, Davi, quando ele foi ali ungido do Senhor, ou seja, ele foi a escolha de Deus, porque Saul, ele foi a escolha do povo. Foi o povo que escolheu Saul, mas Davi foi uma escolha de Deus, ele foi ungido pelo Senhor. Então a palavra ungido do Senhor aparece aí, é a primeira vez que alguém é chamado de ungido pelo Senhor. Então, o interessante, né, do paralelo da história de Davi com Cristo é que ambos são confirmados pelo profeta, né? Ou seja, Davi tem o seu chamado confirmado pelo profeta. Cristo, desde o seu nascimento, foi profetizado pelas profecias. Nós temos aí o Espírito Santo que vem sobre ele, né? Ou seja, ali em 1 Samuel 16 fala que Davi, quando ele recebe a unção que Samuel derrama o óleo sobre a vida dele, o Espírito Santo desce sobre a vida de Davi, ali ele é cheio, né, do Espírito Santo, e nós sabemos que Marcos 1,10 fala que Jesus, desde o seu nascimento, foi cheio do Espírito Santo. Né? Ali quando ele é batizado nas águas, né, vem como um símbolo de uma pomba, né, representando o Espírito Santo pousando sobre a vida dele. Como nós estamos falando da linhagem davídica de Cristo, ele precisava obedecer 3 regras para ser o Messias desejado, não só vindo da linhagem de Davi. Ele tinha que ser judeu, ou seja, ele tinha que ser descendente de Abraão, ele tinha que ser descendente da tribo de Judá, porque no livro de Gênesis, capítulo 49, 10, existe uma bênção sobre Judá, o filho Judá, dizendo que a semente dele sempre reinaria acima dos outros filhos. Ou seja, a sua descendência sempre reinaria. Então, ali mais para frente, quando os reinos são divididos, né, você vê que a tribo de Judá, ela permanece com o trono, porque foi uma promessa obedecida lá no livro de Gênesis. Então, o Messias precisava vir exatamente da tribo da linhagem, né, do reino perfeito, precisava vir de Judá. E ele reinaria acima dos outros, e ele tinha que ser da descendência de Davi. Né? No Salmos 89, vou ler aqui para você, Salmos 89, versículos 3 e versículos 4. Salmos 89, versículos 3
e versículos 4, diz assim, versículos 3 e versículos 4. Tu disseste, eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isso. Um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Então o Senhor faz uma promessa para Davi, que sempre existiria um rei. E era importante que o Messias viesse dessa descendência, da descendência, né, do rei considerado o reino perfeito, humano, né, apesar que falho, né, mas que foi considerado um dos maiores reis de Israel. Então, o Senhor Jesus, ele cumpre todos os requisitos para ser o Messias. Então, no livro de 2 Samuel, nós podemos fazer o paralelo de Cristo com Davi. Davi sofreu perseguição por causa do seu chamado. Davi teve que correr o risco de vida, né? Jesus também, desde o seu nascimento, acontece isso. Então, Jesus, ele é chamado sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No livro de João, capítulo 14, diz assim, Jesus disse, não fiquem aflitos, creem em Deus e creem também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se eu não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Então, o rei, quando o povo, né, em 1 Samuel desejou um rei, em 2 Samuel isso é efetivado em Davi, eles queriam que o desejo do povo de ter um rei é que o rei fosse um rei presente de autoridade, mas que o rei o representasse. Então, onde o rei estivesse, o povo também queria estar. Então, Jesus, ele é representado exatamente isso, porque Davi foi um rei mais próximo do povo, né, exatamente por causa da sua vida antes do reinado, né, das perseguições. Ele foi um grande guerreiro, venceu grandes batalhas, escreveu muitos salmos, né, muitos louvores foram escritos por ele. Ele era um adorador de excelência, um verdadeiro homem que louvava e engrandecia o nome do Senhor. Então, Jesus, ele é referenciado em 1 Samuel e 2 Samuel como o rei perfeito. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim, o ensinamento verdadeiro é o que deve ser crido e aceito de todo o coração esse, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo pudesse mostrar a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna, ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus. A ele seja dadas honra e glória para todos sempre. Amém. Então Jesus, ele é o rei imortal e invisível, né? Por mais que Davi fosse um rei que foi de excelência, ele não era imortal. Então o verdadeiro rei imortal, o exemplo de reinado perfeito e imortal é o do nosso Senhor Jesus.